Agora aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a gente vai falar sobre um assunto importante também, porque com a chegada do frio, a gente tem visto aí os aumentos das síndromes respiratórias agudas graves no Paraná. Cresce também a procura por soluções seguras para os cuidados com os pacientes, diferentes idades, condições clínicas. Muita gente indo ao médico também, buscando ajuda médica. Junto com o frio vem essas infecções. E para a gente falar sobre isso, para a gente entender melhor sobre como que funciona também a farmácia magistral, qual que é o papel no enfrentamento de doenças respiratórias, esse processo de manipulação de medicamentos, essa busca pelo tratamento adequado. A gente vai conversar hoje com a Luciane Quirino, que é assessora técnica da Anfarmag, que é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais. Ela vai contar pra gente como que funciona todo esse processo de manipulação de medicamento. Bom dia, Luciane, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, bom dia, obrigada pelo convite. Sou a Luciane, sou farmacêutica, aqui assessora técnica da Anfarmag, né? E a gente representa o setor da farmácia magistral. E bacana aqui, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o setor magistral, né, que poucas pessoas conhecem. A farmácia magistral, ela faz o medicamento de forma individualizada, mediante a prescrição de um profissional habilitado de forma individualizada, fazendo adequação de dose, principalmente para criança, né, que tem um peso por quilo, um peso corpóreo por quilo. Então, o pediatra, ele pode prescrever de acordo com o peso da criança. Atende prescrições também para idosos, né? Muitas vezes os idosos, eles têm que tomar mais de um medicamento durante um dia. Então, a vantagem do produto manipulado é que o médico, ele pode associar numa formulação quando possível, sempre seguindo as boas práticas de manipulação, né? De acordo com as normas da vigilância sanitária, nós somos fiscalizados pela vigilância. E com esse frio que está chegando, né, aumenta a demanda da procura, né, de pacientes pediátricos nos hospitais. Inclusive, a farmácia magistral, ela pode atender os hospitais de forma individualizada, fazendo os medicamentos para essas crianças que estão internadas, né? Perfeito, a gente vê, eu mencionei a questão das síndromes respiratórias, os casos também, principalmente em crianças e em idosos, né? Então, legal trazer esse tratamento mais individualizado para esse público também, mais direcionado, né? Buscando esse tratamento correto e seguro também. Queria que, Luciane, que você contasse pra gente, né? Como que esses surtos de doenças, eles impactam nessa rede pública, na rede privada também de saúde? Qual que é o papel da farmácia de manipulação nesse contexto, né, de emergência de saúde? A gente vê muitos casos agora em crescimento também, né? Sim, com o frio, né? As crianças são as mais suscetíveis, os idosos, né? A criança, ela não tem o organismo formado direitinho, então, qualquer atenção, qualquer gripe que ela tenha, um resfriado, né? O farmacêutico tem que orientar o paciente para a procura do hospital, porque a criança desidrata muito fácil, né? E no sentido da farmácia magistral, essas crianças geralmente ficam hospitalizadas, né? Então, a criança ela não consegue, um bebezinho não consegue ingerir um comprimido, uma cápsula. A farmácia magistral, através da prescrição do médico que está lá no hospital, consegue fazer a preparação, seja um antibiótico para uma infecção bacteriana, um broncodilatador, uma vitamina, de forma individualizada, na forma de uma preparação oral líquida, né? De acordo com a dose que ele precisa. Então, a farmácia ela pode atender os hospitais, mesmo quando essa criança ela tenha alta. Muitas vezes a gente tem também não só na questão dos frios, das doenças, né, de inverno, né, das gripes, resfriados, bronquites. Temos também muitos bebezinhos que nascem com problemas de coração, cardiopatas, né? Então, eles já nascem, já ficam internados, e muitas vezes eles precisam tomar antihipertensivos, diuréticos, vários medicamentos,
e somente na forma oral. E aí a farmácia de manipulação entra, né, fazendo de forma personalizada a preparação oral líquida para essa criança. Quando essa criança tem alta, ela ainda tem que continuar tomando medicamento. E à medida que ela vai crescendo, o quilo dela vai aumentando, né, que a criança vai crescendo, a farmácia consegue entender também o médico e a mãe, né, a pessoa cuidadora da criança. Então, assim, a farmácia ela é muito importante nesse sentido, porque ela consegue fazer de forma individualizada, que nem eu comentei dos idosos, né, das crianças também, pessoas que têm dificuldade de ingerir cápsulas, né, principalmente os idosos. A gente tem várias formas farmacêuticas que o prescritor pode prescrever, né, como gomas, sachês, pó para reconstituição, xaropes. Por aí vai. São várias formas possíveis e varia de cada paciente, né? Acho que isso que é o mais legal também. E para ficar mais confortável até nesse momento que muitas vezes é um momento mais delicado, né? Que a pessoa já tá ali um pouco debilitada, doente, né? Então facilita esse tratamento também. E, Luciane, na prática, o que que são esses medicamentos manipulados? Como que eles se diferenciam desses industrializados? Que cuidados que são tomados na escolha desses ingredientes que são usados nessa manipulação? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo mesmo de produção. Você que está aí em contato no teu dia a dia. Sim, claro, é muito importante falar. Como eu coloquei, né, a farmácia, ela tem que ser licenciada junto à vigilância e à Anvisa. Ela atende normas e requisitos de boas práticas. Ela é fiscalizada, né? Ela tem procedimentos, assim como na indústria, procedimentos operacionais, desde a compra do insumo, que são os ingredientes, até a hora de fazer o medicamento, até a hora de dispensar. Sempre o farmacêutico responsável, acompanhando toda a sua equipe, treinando, né? Por exemplo, a farmácia, ela vai comprar um ingrediente para fazer a formulação, ela tem que qualificar o seu fornecedor, ela especifica o tipo de insumo, quando recebe esse produto, ela faz análise desse produto de controle de qualidade para confirmar o ingrediente de acordo com as farmacopeias. O farmacêutico, ele tem os procedimentos, ele ensina e a sua equipe, treina a sua equipe para fazer as várias formas farmacêuticas, o xarope, a cápsula, o creme dermatológico. Ele acompanha todo esse processo, o monitoramento desse processo, a água que se usa para fazer essa fórmula, essas fórmulas purificadas, elas atendem padrões farmacopeicos, têm controle de qualidade, o processo é monitorado, então a farmácia, ela trabalha atendendo todas essas normas, e assim, é muito criterioso, né? Muito criterioso. Então, uma fórmula manipulada, ela é de confiança, ela é de qualidade, sempre mediante a prescrição de um profissional, né? A gente sempre faz de forma individualizada mesmo. Perfeito. E a gente tem visto falar bastante de casos mais específicos, por exemplo, do transtorno autista, né? Pessoas que têm alguma seletividade a mais. A gente vê também algumas restrições alimentares, que é o caso da intolerância à lactose, ao glúten. Como que é feita a manipulação nesses casos também? Já vem tudo prescrito pelo médico? Como que é feito esse processo em casos mais individuais, como esses que eu mencionei, Luciane? Sim, a gente tem visto, né, muitas crianças, né, diagnosticadas com TEA, né? E essas crianças, né, elas geralmente elas têm algumas modificações gastrointestinais, né? A imunidade dela não é tão bacana, tem a de deficiência de alguns nutrientes, né? Então a farmácia, ela entra nesse sentido, né? Muitas vezes elas precisam de uma reposição de vitamina, de nutriente, e você não consegue encontrar tudo numa fórmula. Porque cada paciente com TEA, ele vai precisar de uma vitamina específica, ou um probiótico, ou um medicamento individualizado, né? Além disso, pacientes com TEA, a depender do tipo da situação, né? Eles não conseguem aderir ao medicamento com muita facilidade, eles rejeitam.
que nem a questão das intolerâncias a alguns alimentos, né? A lactose, o glúten, geralmente por causa dessa até modificação gastrointestinal que elas têm, né? Então, a farmácia, junto com o prescritor, consegue até adequar o recipiente, colocar menos corante, colocar menos conservante, colocar um aroma, um flavorizante ou uma textura, né? Uma forma farmacêutica que a criança ela consiga aderir ao tratamento com mais facilidade. Uma criança já é difícil aderir a um tratamento, né? Ainda mais uma criança detectada, diagnosticada com TEA, é mais complicada ainda. Então, a farmácia ela entra bem em cima, assim, para ajudar nessa questão da individualização desses pacientes. Facilitar esse processo, né? E que legal que existe essa possibilidade. E para a gente fechar, Luciane, como que o paciente ele pode saber que está comprando de uma farmácia de manipulação confiável, que que aquela composição ali daquele medicamento é segura, que foi feito, né, diante de todas as normas que você mencionou? Existe algum selo, alguma coisa? Como que quem está nos ouvindo pode ter essa certificação de que esse produto é confiável, é seguro? Sim, é muito importante procurar o farmacêutico. Em toda farmácia magistral vai ter um farmacêutico responsável e uma equipe de farmacêuticos. Conversar com o farmacêutico, pedir as licenças. A farmácia ela tem que ter disponível as licenças sanitárias, comprovando de que ela atende, né, e cumpre com as boas práticas, né? O farmacêutico ele vai mostrar o laboratório, ele vai mostrar toda a rastreabilidade. E desta forma você pode ter segurança, porque o farmacêutico, ele também é o responsável por todos os processos. Então, assim, sempre converse com o farmacêutico para saber da qualidade do produto, para tirar dúvidas sobre o medicamento, de como tomar. É muito importante o profissional farmacêutico, né? Ele que vai trazer a segurança para o paciente. Perfeito, Luciane, muito obrigada pela tua disponibilidade, por conversar aqui com a gente hoje. Agradeço a tua participação. Fique à vontade para fazer alguma outra consideração também, dar alguma outra dica para quem está nos ouvindo, mas aproveito para te agradecer pela tua participação. Eu que agradeço. Convido a todos para acessar o site da Anfarmag, conhecer um pouquinho mais. A Anfarmag é uma associação, né, de farmácias magistrais, a gente representa o setor. Dentro do nosso site, a gente tem várias matérias, vários blogs, panorama do setor, né? E assim, é uma grande oportunidade nossa estar aqui representando o setor e mostrando a importância do nosso setor para todo o público, né? Desde da mãe que tem seu bebezinho, desde o idoso. E aí convido vocês também para acessar também nosso Instagram, né? Procure por Anfarmag, saúde individualizada, que a gente traz mais informações também sobre o produto manipulado. Maravilha, muito obrigada mais uma vez, Luciane. Quem conversou com a gente aqui hoje foi a Luciane Quirino, assessora técnica da Anfarmag. Então, falando sobre essa farmácia magistral, as farmácias magistrais no geral, que oferecem essa possibilidade de personalizar fórmulas conforme a necessidade de cada paciente. A gente conversou aqui sobre casos mais individuais, que é possível fazer essa personalização. Falou também sobre a importância de ter essa qualidade nessa manipulação e ter essas certificações de cada farmácia. Agradeço tua participação, Luciane. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi mais uma entrevista aqui na Rádio CBN Ponta Grossa.